Olá a todos, eu sou o Diego Tiscar, psicanalista, membro do Instituto Vortes de Psicanálise e membro da equipe do Centro de Recuperação e Hospital Dia do Instituto das Clínicas, Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas. Hoje nós vamos olhar para dois autores que muito conversam: William Shakespeare e Sigmund Freud. Freud, para quem não sabe, ele, apesar de ter muitos irmãos, ele cresceu tendo um quarto só para si, onde passava os dias estudando, passava os dias lendo, consumindo o melhor da literatura, o que contribuiu muito para com sua formação pessoal e para sua formação profissional, e influencia muito na psicanálise. Se Freud é o pai da psicanálise, a literatura é a mãe. E, no seu texto Gradiva, Freud diz que não importa o caminho que nós, analistas, escolhemos para percorrer na mente humana, no inconsciente. Um artista o fez antes. E com esta ideia que eu vou fazer esta comparação entre Freud e Shakespeare, mais especificamente entre a estrutura dos dois. Vamos ver que ambos os dois autores eles estruturam os acontecimentos da sua obra numa certa lógica, numa certa lei, e sempre que isso é violado, nós temos as repercussões, nós vamos ter algum tipo de tragédia, e dentro dessa tragédia há um movimento de reestruturação. Shakespeare, ele, apesar de ser um homem do século XVI, ele era muito inovador, ele estava à frente do seu tempo. Nós podemos fazer uma comparação, né, com o teatro elisabetano de William Shakespeare e o teatro grego. O teatro grego, ele tinha o coro, e o coro ele já determinava a história. Então, o começo de todo o teatro haviam os atores usando máscaras, devidamente trajados, apresentando aquela personagem, dizendo a história pregressa e o posterior. O teatro grego trabalha com o conceito de destino. Há um destino, estamos presos a ele, não importa o que nós fizermos, estamos condenados a segui-lo. É impossível escapar do seu destino. O teatro shakespeariano ele contradiz esse conceito. O teatro shakespeariano ele é feito de histórias, ele é feito de escolhas, ele é feito de decisões, ele é feito de consequências. A personagem shakespeariana, ela não é condenada a repetir, ela escolhe. Ela paga e colhe os frutos dessa escolha. O que faz o Shakespeare tão inovador e, ao mesmo tempo, um fruto de sua época é que no século XVI havia este conceito de destino, não tinha uma ideia assim de escalada social. O filho do ferreiro seria ferreiro, o filho do criador de porcos seria criador de porcos, o filho da nobreza seria nobreza. Não tinha esta ascensão, não tinha uma possibilidade de mudança, não tinha uma escolha. O sobrenome das pessoas, em geral, diziam a sua profissão. Então, o filho do ferreiro tinha ferreiro no nome, o filho do plantador de tomate tinha plantador de tomate no seu nome, e assim vai. O Shakespeare,
Apesar de viver num país protestante, ele era católico. O que diz uma pessoa que acredita e segue determinados dogmas, partindo de um para baixo, né? O catolicismo tem no Papa sua figura central que ao proclamar, ao dizer estas suas palavras, elas vão se espalhando. E Shakespeare, ele era súdito da rainha Elizabeth. O idioma em que ele escrevia era o elisabetano. Shakespeare era um inglês súdito da rainha e orgulhoso disso. O que temos nessa ideia, nesse preceito, é um homem que acreditava numa ordem pré-determinada, numa estrutura. E nós vamos ver isso nas suas tragédias, principalmente nas tragédias. Existe uma ordem que deve ser seguida e a tragédia acontece quando esta ordem é burlada. De algum jeito, alguém interfere e entra onde não está. Primeiro exemplo, podemos citar talvez a peça mais conhecida de William Shakespeare, e por ser muito conhecida, também às vezes é muito mal entendida. Romeu e Julieta. Nós lemos Romeu e Julieta como uma história de amor, ou uma rebeldia, como os dois jovens apaixonados que tentam lutar para fazer valer seus sonhos e que a sua morte é uma lição para os seus pais. Mas esta leitura é uma leitura do século XIX, é uma leitura do século XX. Shakespeare escreveu Romeu e Julieta como uma tragédia. Há uma ordem, os Capuletos e os Montecchios, e eles se odeiam. Romeu e Julieta quebram essa ordem. Romeu entra de penetra na festa da família de Julieta. Ele entra porque ele está com seus amigos e eles querem fazer uma piada, eles querem fazer uma brincadeira, eles querem irritar os Capuletos. Romeu, ele escolhe estar naquela festa. Romeu se apaixona por Julieta. Ele escolhe o que faz com essa paixão. Ele enquanto seus amigos vão embora, ele se infiltra pelo jardim da casa de Julieta e a observa no balcão. Romeu escolhe falar com ela. Romeu escolhe despojá-la. Romeu escolhe pedir em casamento. Romeu escolhe cair na provocação do primo de Julieta. E os dois brigam. Romeu escolhe matar o primo de Julieta. Romeu foge. Romeu escolhe voltar. Romeu escolhe comprar o veneno do boticário. Romeu escolhe beber o veneno de boticário. E o mesmo se diz de Julieta. Julieta escolhe ouvir Romeu, escolhe casar com Romeu, escolhe se encontrar com Romeu, escolhe deixar seu coração ser o último repouso da adaga de Romeu. Veremos a mesma estrutura em Macbeth. Amanhã, o amanhã e outro amanhã, seguido de números ontem. Macbeth era um soldado fiel, honrado, que ouve a profecia de 3 bruxas de que um dia seria rei. Ele escolhe contar essa profecia para sua esposa. Sua esposa escolhe armar um plano de assassinato do rei para Macbeth ocupar esse lugar. Macbeth escolhe ouvir a esposa. Macbeth escolhe matar o rei. Quando a consciência de Macbeth pesa, ele escolhe matar seu melhor amigo, com medo que o filho desse ocupasse seu trono, pois a profecia dizia: Macbeth um dia será rei, mas seus filhos não serão rei. Os filhos de Bunco serão reis. E ele mata Bunco. Assim como Macbeth escolhe
iniciar uma chacina, matando os familiares e súditos daqueles que não o aceitam como rei. Ele escolhe ouvir as profecias das três bruxas. E, por fim, nessa pequena explanação, temos Hamlet. Hamlet é atormentado por sonhos onde o fantasma do seu pai clama por vingança. O diálogo célebre, né, o monólogo célebre, ser ou não ser, eis a questão. O que é mais nobre para a alma, ser vitimado por dados e setas, ou morrer? E depois, matar? Dormir? Morrer? Talvez sonhar? Sim, sonhar. Macbeth, Hamlet, traz um conflito do amor contra a honra. Ele está apaixonado por Ofélia, mas ele não hesita em usar Ofélia para atingir o seu objetivo. Ele humilha Ofélia, ele zomba de Ofélia. Depois que Ofélia se suicida, Hamlet, ele reflete sobre a vida. Temos nessa peça a vitória da honra sobre o amor. É uma peça do século XVI. Se ela fosse feita no século XIX, século XX, se ela fosse contemporânea, se ela fosse um filme, teríamos a vitória do amor sobre a honra, onde tudo pode, o amor tudo pode, tudo vence e tudo consegue. O que nós temos aí em Shakespeare dizendo uma coisa que ele acredita. Existe uma estrutura natural. Há o rei, há seus sucessores, e cada um vai ocupando esse lugar. Há a família, a hierarquia, o pai, a mãe, os filhos. E quando algo nesta hierarquia se rompe, se quebra, essa hierarquia entra em colapso e ela se reestrutura para devolver o lugar a quem é de direito. Romeu e Julieta morrem. As famílias ficam sem herdeiros. Macbeth é morto e o sucessor natural daqueles que sobreviveram à matança provocada pelo sociopata shakespeariano assume seu lugar de direito. Hamlet, ele fica atormentado quando seu tio desposa a sua mãe e assume o lugar de rei. Ricardo III assassina, mata, mente, corrompe para ocupar um lugar que não é seu. Sempre que nós temos um intruso na hierarquia, o sistema shakespeariano entra em colapso. Ele rui, expulsa dali o intruso e se reestrutura, como sempre deveria ter sido. Freud faz esta leitura quando ele olha para o aparelho psíquico. Ele descreve pela primeira vez o aparelho psíquico no capítulo 7 da interpretação dos sonhos. Resumidamente, a consciência, ao inconsciente, ao pré-consciente. Na segunda tópica, ele vai adaptar, ele vai para o ego, o id e o superego, ele vai botar a consciência no ego, o inconsciente dentro do id, o pré-consciente meio que ele deixa de lado, ele vai ter só uma função. E nessa estrutura, ele vai olhar para o aparelho mental como econômico. Então, há uma quantidade de libido, há uma quantidade de excitação, conforme o alívio dessa excitação, o prazer. O Freud ele vai nos dizer que há uma fonte de prazer, a libido vai sair, vai em direção ao objeto e vai satisfazer. Quando este processo básico e econômico, a satisfação, ou seja, o gasto de energia tem que ser menor do que o prazer recebido, quando algo dá errado e você tem um desvio
nesse movimento libidinal, surge o sintoma. O sintoma ele pode ser muitas coisas, ele pode ser desde um pequeno incômodo na hora de dormir, uma falta de sono, pode ser somatizações, pode virar doenças graves. É sempre algo que não devia estar lá, é algo que quebra uma ordem natural do aparelho psíquico. Isso é o Freud olhando para o Inter. Quando ele olha por fora, ele vai ver uma sociedade de Viena, final do século XIX, começo do século XX. Ele vai olhar para estrutura, ele vai olhar para lugares muito bem definidos, o lugar do homem, o lugar da mulher, suas funções, suas obrigações, e ele vai ver um gasto energético nisso. Mas Freud não vai fazer uma revolução no sentido de vamos derrubar o sistema, vamos matar a burguesia de Viena. Não. O Freud vai propor uma adaptação entre o desejo e a realidade. Ele vai querer pegar seus pacientes e devolvê-los à sociedade, com que essas pessoas consigam ter uma vida feliz, o mais próximo que é possível ser feliz, já que a felicidade plena é uma utopia, mas uma vida em que é possível satisfazer seus desejos dentro dos limites do real. E quando que esses limites eles ficam tão severos, tão ruidosos, que eles impedem um movimento natural do aparelho psíquico, esse balança. Esse teria o movimento natural de se cindir e se reestruturar. Em alguns casos, acontece naturalmente, seria a maioria dos casos. As patologias é quando esse movimento não acontece. Essa reestruturação não se faz direito, ou se faz muito abrupto, ou não consegue. Mas o princípio é o mesmo. Há uma ordem natural que é impedida por algo que não tinha que estar lá. Freud fala da censura. Freud fala de um excesso da moralidade. Freud fala de valores culturais que são passados, até na melhor das intenções. O Freud fala de uma falta de liberdade em poder ser, em poder exigir, existir, em poder desejar. O Freud, na sua grande maioria de pacientes, mulheres da alta sociedade de Viena, ele fala de uma impossibilidade de sentir o prazer sexual, de não poder. Ele fala de uma censura na criação que inibe o conhecimento na sexualidade, que inibe o conhecimento aos seus processos naturais, aos seus desejos, em prol de uma moral. E essa moral é o elemento que rompe, que se insere onde não deveria ser inserido, no aparelho psíquico. Vou ficando por aqui. Foi apenas uma breve explanação. Se tiver algum conteúdo, alguma ideia, algo que você quer que eu fale, tiver alguma dúvida sobre psicanálise, escreva aí embaixo. E até a próxima sessão.